nossa saudação aos amigos nessa oportunidade de mais uma vez nós aqui estarmos para refletir mais uma mensagem da nossa doutrina e que possa este ensinamento da noite nos fazer bem para a nossa alma, para a nossa reflexão. O texto que nós vamos abordar nesta noite é extraído desse livro, o livro de Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel, e ele está no capítulo 23 desse livro, e que dá o nome de Auxílio. E é o auxílio que nós vamos falar nesta noite, trazendo, digamos assim, respostas às nossas dúvidas. E ao falar em auxílio, para que a gente possa didaticamente entender, quer dizer ajuda, quer dizer colaboração. Tem uma matriz e tem uma filial. A matriz estabelece as regras e as filiais auxiliam para a consecução de objetivos. Então, auxílio é sempre alguém ou algum grupo de estudos ou pessoas ligadas a um determinado objetivo auxiliam para atingir determinado objetivo. Isso é auxílio. Então, nós precisamos entender isto, que auxílio é um complemento ou é algo que se realiza para atingir um objetivo. Por isso é um auxiliar. Mas nós podemos falar em auxílio divino. Auxílio que nós estamos falando até agora é auxílio no dia a dia, né? Alguém auxilia alguém. E nós podemos falar em auxílio divino, entendendo Deus como essa potência que desde quando nós nascemos, nós temos essa potência em nós. Quero dizer, ao encarnar, nós temos a potência divina. Essa potência divina é expressada de vários nomes. A gente diz muitas vezes, é o Espírito, o Deus interior, é o Cristo interior, é o Cristo, é o Christos. Então, existem várias terminologias para dizer que quando há encarnação no nosso corpo, nós temos, então, uma matriz, uma força divina dentro de nós. Essa força digamos assim, é uma parte do todo, do universo. Não o Deus pessoa, não é? Mas o Deus presente em tudo que nós temos. Presente no vegetal, no animal, presente nos minerais. Tudo que nós temos, nós chamamos de Deus essa presença. Então, no Espiritismo nós temos, no Livro dos Espíritos, um capítulo que fala das leis naturais, e que Kardec pergunta aos espíritos o que são as leis naturais, e os espíritos dizem, são as leis de Deus. Quer dizer, mas aí nós precisamos separar esse Deus, né? Como há pouco o nosso companheiro perguntou, nós temos que separar essa ideia de Deus. Que Deus é esse? É o Deus antropomórfico? É o Deus pessoa que está num determinado lugar dirigindo tudo? É o entendimento da grande maioria. Mesmo no Espiritismo, quando se fala em Deus, a pessoa pensa imediatamente num ser, às vezes até metaforicamente mostrando um ser barbudo que de algum lugar está dirigindo tudo. Esta é a ideia que acontece em todas as religiões abraâmicas, não é só no cristianismo, mas no judaísmo também, né? E essas religiões abraâmicas,
acreditam num Deus que está num determinado lugar. Um dá o nome de Alá, outro dá o nome de Deus, enfim, o nome até não importa, mas acreditam que nós vamos prestar conta um dia para esse Deus. Um dia que nós desencarnarmos, nós vamos prestar conta para esse Deus. Esta é a ideia que prevalece no nosso meio, principalmente nas igrejas cristãs e, digo eu, até no Espiritismo. Poucas pessoas no Espiritismo entendem Deus não como pessoa. Então, essa ideia de Deus é fundamental para nós falarmos desse sentido do auxílio. E nós vamos trazer logo de início uma interpretação do famoso filósofo chamado Huberto Roden. Huberto Roden foi vinculado ao clero, ele foi padre em torno de 20 anos, mas depois ele saiu da igreja, não aceitava mais aquilo que era e é até hoje ensinado. Ele deixou de acreditar nesse Deus, o padre, ele deixou de aceitar este Deus lá fora, que ele diz que essa ideia de um Deus lá fora, de um papai do céu, ele diz que é diz ele, é a mais infantil ideia que se tem de Deus. É infantil, porque é uma teoria que nem todos aceitam, né? Quer dizer, as igrejas aceitam. Então, para nós falarmos de Deus presente em toda a criatura desde quando nós nascemos, Huberto Roden, fala da fonte e do canal. Eu acho extraordinária essa interpretação feita pelo Roden. Ele diz que essa ideia de Deus em nós é a fonte, quer dizer, seria a matriz, quer dizer, nós temos a semente divina em nós. Então, ele explica que nós temos uma fonte perfeita felicidade, de alegria, de harmonia, que está gravado em nós. Esta fonte, ela, para se expressar no homem, precisa que os canais humanos, eles estejam limpos. Os canais humanos, que todos nós temos, um canal interno, esse canal obviamente é metafórico também, mas e mesmo a coisa da fonte. A fonte é a energia divina, que nós chamamos de Cristo, nós chamamos de Deus, mas que está em nós. Então ele diz o seguinte, que nós temos, diz ele, a fonte divina está em mim, está em você, está em todos os homens, todos os seres viventes têm esta fonte divina. Mas ele diz então que esta fonte, se perguntar a um leigo, ou perguntar a um cidadão da nossa intimidade, perguntar como é que vê essa fonte, como é que ele entende essa fonte. E ele diz, na interpretação dele, que esta fonte, ela está soterrada. Quer dizer, nós não vemos, ela está soterrada, ela está inconsciente. Quer dizer, eu nem sei que existe essa fonte, a não ser que nós filosofemos com essa ideia da fonte dentro de mim. Mas ela está soterrada, ela está inconsciente, e que, para que ela possa se manifestar, ela precisa ser desenterrada, ela precisa ser conscientizada. Conscientizar é entender que nós temos uma fonte em nós, colocar na consciência que nós não somos mero corpo carnal, mas que nós temos algo a mais do que a matéria física. Então nós temos que nos conscientizar
que esta força interior, esta fonte está em nós. Isto é muito importante. E esta fonte, ela pode ser representada pela água pura, pela perfeição plena. Mas esta perfeição, esta fonte, ela está sempre disponível a todos nós. Ela está disponível. Não importa se nós sejamos perfeitos ou imperfeitos, se nós sejamos espíritos iluminados ou espíritos imperfeitos. Ela está em nós, escondida, não conscientizada. Tanto é que pessoas, nós poderíamos dizer, pessoas que vivem uma vida desarmoniosa, pessoas que chegam até, digamos, matar a outra pessoa, matar às vezes o próprio filho, elas também têm esta fonte. O importante é que todos nós somos contemplados com essa fonte. Não independe de você pertencer a essa ou aquela religião. Não depende de religião, porque religião é criada pelo homem. O homem que criou religião. Então, quando nós nascemos, sem pensar em religião, nós nascemos com esta fonte. E esta fonte está disponível a nós. Está disponível. E ela muitas vezes não se manifesta porque nós não conscientizamos desta força. Então, ela não manifesta em nós, que muitas vezes nós bloqueamos. Seria uma espécie de uma água da vida, né? Digamos que nós tivéssemos, vamos dar um exemplo bem simples. Nós temos a nossa caixa d'água que manda a água para toda a cidade. Essa caixa d'água, ela vem através de canais, através de canos, ela vem até a nossa residência. Vejam bem, comparando esta fonte com a fonte divina. Então, essa caixa d'água da empresa de água da cidade, ela vem à nossa casa através de canais. Chega à nossa casa, tem uma outra caixa. Todo mundo tem uma caixa. Esta caixa, para nos servir, também tem seus canais. Estes canais vão para a cozinha, vão para a piscina, vão para o quarto, enfim, nós canalizamos esta água. Vejam bem a comparação que Roden faz entre a fonte em nós e a água. Se esta água não correr pelos canais, o que acontece? Ela fica parada. A água fica parada, e água parada enferruja, água parada fica inservível para o nosso uso. Veja a associação com a nossa mente, com a nossa fonte. Se nós não usarmos a nossa fonte e ela não irrigar os nossos canais, nós nos adoecemos. Veja que é importante a gente entender essa conscientização. Então, essa colocação eu acho fundamental para nós entendermos que nós temos uma fonte perfeita, que nós podemos chamar de Deus, de Cristo, de luz, o que nós quisermos. Mas esta fonte está sempre em disponibilidade para correr pelos nossos canais. Está pronto. Quem bloqueia somos nós. Nós criamos bloqueios nos nossos canais pelas ferrugens. Como enferruja dentro de uma casa, se nós não mantermos limpos os nossos canais, principalmente as casas antigas que eram de canos, chega um ponto que aquilo está enferrujado. E aí é preciso tirar a ferrugem para a água poder
fluir. Na nossa mente, quando os nossos canais estão enferrujados, que o canal é um auxílio, nós estamos falando de auxílio. Quando o canal está enferrujado, o que é este canal enferrujado em nós? O canal enferrujado em nós quer dizer o desamor, a falta de perdão, a mágoa, tudo aquilo que nós guardamos no nosso subconsciente vai bloqueando estes canais internos e impede de Deus, desta fonte, fazer com que a água flua por nós. Aí vem a doença. Aí nós corremos no médico, pedimos para o médico dar um remédio. Mas se nós não cuidarmos dos nossos canais, nós vamos continuar doentes, porque o médico dá o remédio para uma determinada doença, mas a doença continua porque eu estou bloqueando os meus canais. Então vejam bem, estes canais são auxiliares, daí o termo auxílio da reflexão desta noite. Estes canais são auxiliares para que a energia divina flua pelo nosso organismo. E se ela estiver fluindo, nós estamos saudáveis. Inclusive, o próprio Roberto Roden, no livro Sabedoria das Parábolas, ele faz uma análise sobre Jesus, com as parábolas que nós temos nos Evangelhos. Ele fala que Jesus chegou um momento, é lógico que nós sabemos que os Evangelhos foram criados depois, mas segundo João ou Lucas, os evangelistas, então Jesus teria usado parábola, porque ele dizia: como é que eu vou ensinar para esse povo? Porque o povo da época era um povo inculto, os evangelistas eram incultos, não era alfabetizado, só o pessoal da corte, 10% lá do império que eram alfabetizados, a maioria era analfabeto. Então diz que Jesus teria dito, segundo o Roder, lógico, numa interpretação dele: como é que eu vou ensinar para esse povo que a fonte está em mim, que o reino de Deus está dentro de mim? Como é que eu vou contar isso para o povo? E aí ele passou a usar parábolas, que são histórias sobre fatos do dia a dia. Tanto é que ele buscava na agricultura, buscava nos afazeres domésticos, tirava a parábola e contava. Então ele diz: eu vou ensinar aos seguidores a ideia desta fonte, deste reino de Deus que está em nós, para desenvolver através de parábola. Aí ele criou a parábola, uma delas é a luz, a parábola do tesouro escondido, uma parábola interessante, a luz debaixo do alqueire, a semente de mostarda. Então ele contava historinha para que o povo pudesse entender que quando ele dizia que uma semente de mostarda, uma semente pequenininha, um dia vai dar uma grande árvore que vai servir para os pássaros fazer seus ninhos, para dar sombra, dizia ele. E nós temos esta fonte também pequena dentro de nós, que vai fluir, que vai desenvolver, mas depende de nós. Tudo em pequeno e que vai gradativamente crescer. Então, ele conta, por exemplo, a história do tesouro escondido. É uma historinha de que o cidadão encontra um tesouro numa determinada terra, um tesouro escondido, e ele percebeu que tinha mais tesouro lá naquela terra. Então o que ele faz? Ele vai e compra a terra, e aí ele vai explorar daí para frente o tesouro escondido, comparando-se este tesouro material com o tesouro da alma, aquele que encontra esta fonte,
aquele que encontra essa semente dentro de si, aquele que encontra esse tesouro que é a divindade manifestando em nós, ele que encontrou, ele não larga mais, vai trabalhar para o desenvolvimento. Então, assim como o cidadão que encontrou o tesouro, comprou a terra e passou a trabalhar no tesouro, nós, à medida que entendemos, que nós conscientizamos que Deus está presente em nós, vós sois Deus, está presente na nossa intimidade, então nós vamos gradativamente procurando nos melhorar, procurando eliminar as nossas imperfeições, tirando a nossa ideia de desamor, a falta de perdão, porque isto está impedindo a plena manifestação de Deus em nós. Veja a comparação. Então você vai trabalhar a vida toda daqui para frente, pensando em usufruir desta água da vida e ser cada vez melhor. Porque ele diz o seguinte, que embora esta semente, embora o Cristo, embora a potência divina, a fonte esteja em nós, estando em nós, tem tudo que nós necessitamos, felicidade, alegria, força, temos tudo dentro de nós. Embora nós tenhamos isso, mas se nós não conscientizarmos, nós não fizermos, darmos condições para que os canais fluam esta energia, pouco adianta, porque se só de saber que existe uma fonte, só saber que existe uma fonte, existe uma semente, existe uma força dentro de nós, nós curaríamos, só de saber nós curaríamos, mas não, é preciso que eu trabalhe a minha potencialidade interior, que eu trabalhe a limpeza dos meus canais para que eu encontre a felicidade. Então, por isso que diz hoje, dentro dos avanços, dos estudos da psicologia, da medicina, de que nós curamos a nossa doença física. Nós curamos a nossa doença física pelo pensamento. O pensamento cria a realidade. Eu posso tanto me curar, se eu aceitar que eu tenho essa potência vai fluir em mim, e eu vou criar condições para que essa energia flua por mim, eu vou me curar. Como pode também eu me adoecer, se alguém disser para mim, olha, você não tem mais solução, daqui 30 dias você vai morrer. E ele aceitar isso como verdade, ele também bloqueia este canal, e é possível que ele morra dentro dos 30 dias. Então, o pensamento é que gera aquilo que nós estamos pensando. Aquilo que eu penso, seja de ruim ou de bom, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então, entendamos que só sabermos que Deus está em nós e nós não trabalharmos para criarmos condições para que Ele, como um canalzinho, Ele flua, Ele corra através dos nossos canais, não vai resolver. Então depende de nós, nós temos que trabalhar para isso. As coisas não vão acontecer por mera acaso. Então entendemos, os canais que estão em nós, eles precisam estar desobstruídos para que a energia flua pelo meu organismo, e fluindo pelo meu organismo é transmitido saúde, é transmitido paz, é transmitido alegria. Mas sem trabalho não vai acontecer. Trabalha que o céu te ajudará. Há uma expressão lá do Evangelho. Não é que o céu externo, céu aí é representado pela divindade. Trabalha, limpe o seu canal, que o céu, que é a divindade, vai te ajudar. Quer dizer, vai fluir através de você. Então nós temos, falando de auxílio, dando essa abertura, que então auxiliar é um longa-manos, é uma longa mão para nós recebermos energia para auxiliar. Muita gente diz assim,
Ah, eu não tenho nada com fulano de tal, ou a pessoa que está sofrendo, ou a pessoa que está necessitada. Isso é problema do Estado. Isso é problema do Estado. Então ele quer que o auxílio venha do Estado, mas quando ele pode, sabe que pode, ele deve tornar-se canal, porque nós somos canais de Deus, nós somos a mão longa de Deus para atender os nossos companheiros de jornada que convivem conosco. Então, existe um auxílio espontâneo, existe um auxílio que é forçado. Então, quando você faz alguma coisa para alguém, depois você diz, puxa vida, tive que fazer isso aí. Quer dizer, você auxilia e diz, poxa, eu não vou mais ajudar. Então, esse não é um auxílio em que Deus flui através de você. Você faz não espontaneamente, porque o auxílio espontâneo, você esquece que auxiliou. Você faz, ajuda e nem lembra mais que ajudou, a ponto de alguém dizer, olha, eu não esqueci daquele dia que você me auxiliou. Ele falou, mas eu não lembro disso, porque foi espontâneo. Quando você faz, manifesta a Deus em si, quando você manifesta a Deus em si, você se engrandece. Na mesma proporção que você abre o canal, na mesma proporção que você abre o canal, a quantidade de energia que flui por esse canal é algo espontâneo, é algo que nos engrandece. Então, quando você faz o bem sendo auxiliar da divindade, você é um homem feliz, porque você não faz para ter resposta depois, não faz para depois ser aplaudido, porque muita gente faz e diz assim, eu vou fazer, mas depois eu contar que eu fiz isso, né? Até muitos dizem, você faz com uma mão e hoje com o celular, você já tira lá a fotografia para você mostrar, eu fui visitar aquela favela, aquela casa, aquele cidadão, e auxiliei. Mas este auxílio é um auxílio interesseiro, não é um auxílio espontâneo. Auxílio espontâneo, aquele que vibra a nossa alma, aquele que eu sinto feliz de poder colaborar, de auxiliar alguém que esteja necessitado. Então, o universo, ou fonte, nós chamamos de universo, ou fonte, é um reservatório de amor. A divindade é sempre amor. Divindade, que eu digo, é energia cósmica, não é o Deus pessoa, não é o Deus pessoa. Então, essa fonte é um reservatório infinito, que está sempre pronto a fazer fluir. Agora, depende de nós. Se nós não criarmos condições para este fluir da água pura da vida em nós estamos bloqueando, estamos impedindo, e isto vai dar doença. Nós vamos ter doença no nosso organismo. Se nós formos buscar os evangelhos, nós vamos encontrar em João, e que Jesus teria dito o seguinte, eu vim para que todos tenham vida. Vocês devem ter lembrado dessa passagem, que Jesus, segundo João, que não foi nem o João que escreveu o Evangelho, mas foram outros do seu grupo, isso é provado pelas pesquisas, mas o texto é bom. Eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. Então, seriam palavras de Jesus dizendo aos discípulos, aos seus circundantes, eu nasci, eu vim a este mundo para que vocês tenham vida e tenham-na em abundância. Quer dizer, você quer, você pode, você trabalha, você tem disposto a matriz, que é o amor, e você pode usar. Então, está sempre em abundância para nós. E muitas vezes nós não utilizamos desta ideia. Mas é importante que nós pensemos nisso. Se eu quero, eu mentalizo
eu coloco na minha tela mental e trabalho com o meu pensamento para que aquilo aconteça, a coisa vai acontecer, que é um trabalho da fonte em nós. Tem uma passagem do livro de Emmanuel, em que ele diz: sucedem-se, está no livro, eu coloquei no livro, no primeiro livro nosso, Nascer de Novo para Ser Feliz. Lá consta: sucedem-se os anos com matemática precisão. Os anos continuam com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Isto está nos dizendo e nos alertando que, se nós querermos mudar, nós mudamos. Se nós queremos dar um novo rumo à nossa vida espiritualmente, nós vamos dar, porque é o nosso querer, é o nosso desejo. Então, os dias são sempre novos. Isso quer dizer, amanhã é um novo dia, eu posso começar amanhã, eu posso fazer novo plantio. Vou lembrando aí do Chico Xavier, a célebre frase dele: se eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, quando eu errei muito, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Quer dizer, está aberto para nós, está aberto para nós. Entendamos que Deus, esta energia cósmica, é ilimitada. Se nós quisermos, nós começamos agora e vamos fazer nova rede neural. Nós vamos criar novo mecanismo para que nós possamos agir. Quem conhece o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoador. Isso quem diz é o André Luiz, do Pensamento e Vida, nessa lição que nós estamos comentando. Quem conhece o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro, exige canal, para manter-se limpa, porque se não tiver o canal, a água vai apodrecer. Da mesma forma, se nós não mantivermos o nosso canal limpo, desobstruído, eu impeço que esta água ou esta energia corra através dos meus canais e eu adoeço, porque a maioria das nossas doenças são consequências dos nossos pensamentos negativos, das nossas ideias ruins, as ideias malsãs, a emoção mórbida, e isto daí impede de nós tratarmos do nosso organismo. Nós adoecemos o nosso organismo deste pensamento. Da mesma forma, fazendo ainda a comparação, o sangue que não circula gera necrose. O Marcos aí que trabalha bem com isso. O sangue que não circula gera necrose e traduz em cadaverização dentro do corpo vivo. Quer dizer, se você tem um dedo e nesse dedo não está circulando o sangue, porque o canal está obstruído, ele vai necrosar. E este canal divino em nós, assim como o escoador encontra um canal limpinho, ele irriga todo o nosso corpo, trazendo saúde. Agora, não esperemos que isto venha de graça, né? Muita gente diz: não, eu vou lá no centro, eu vou na igreja tal e vou entregar na mão de Deus. Entenderam esse Deus, pessoas? Vou entregar na mão de Jesus, vou entregar na mão dos espíritos, dos anjos. Ora, nós sabemos que Jesus, dentro daquilo que os evangelhos ensinam, ensinou-nos o caminho, mas não disse: eu vou fazer por você. Jesus não prometeu cura, mesmo porque ele não curou ninguém.
Foi a tua fé que te curou, diz os evangelhos. Foi a tua fé que te curou. Quer dizer, fé é esta força interior que nós temos para desobstruir os nossos canais mentais e sentirmos-nos saudáveis. Então, o sangue que não circula, a água da fonte que não encontra canal, essa força interior que nós temos, essa fonte que nós temos, precisa, portanto, de escoadouros para que nós mantenhamos felizes e saudáveis. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles base de trabalho, de educação, é como uma represa no campo social. Missionário do progresso, que as leis da vida nutrem esperança, saúde, segurança e alegria. Quer dizer, o cidadão não é pecado ser rico. O cidadão que constrói um patrimônio, mas ele faz do seu patrimônio não só uma água parada, não um sangue sem irrigação, em que ele usa, pagando os seus impostos, que vai acarretar melhores estradas, vai acarretar melhor saúde, melhor educação, ele está cumprindo o dever desta irrigação. Mas o detentor de numerosos bens e que fica sem qualquer serventia para a comunidade é um sorvedouro à sombra à margem do caminho. Usurário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e de medo. Quando você retém esses bens que você poderia utilizar para o bem de todos, você cria angústia dentro de si. Chegará um ponto que você se sente triste, se sente desequilibrado, porque você trabalha apenas para si, tal como o abajur que acende a luz apenas para ele. É preciso colocar a luz sobre o candelabro na palavra que Jesus ensina. Então, para que nós possamos concluir essa ideia da participação nossa no auxílio, lembremos que nós temos que refletir as bênçãos do universo, as bênçãos das leis cósmicas, no socorro espontâneo ao próximo, socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade. Estimular-nos o exclusivismo é atrair um reflexo de Deus para aqueles que nos cercam e que igualmente em silêncio se deslocam ao nosso encontro, prestando assistência afetiva. Então, que nós entendamos, ou que procuremos ser os canais auxiliares, não só para nós, extraindo, desbloqueando os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos de raiva, não só desbloquear a cada um de nós, mas que nós possamos canalizar para os nossos semelhantes. Assim como a caixa d'água da companhia distribui para as casas as caixas, e nas caixas nós distribuímos para os vários compartimentos, então, quando nós recebemos esta bênção, que nós chamamos da energia divina em nós, que não fique tão só para nós, mas que nós possamos fazer essa água irradiar por outros canais, levando as pessoas necessitadas.